Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja que se reveste. Esse tema, ele é muito importante para nós. Durante todo o louvor desta manhã, nós abrimos nossos corações para o Senhor, entregamos nossas vidas. E também nós confessamos que o poder vem dEle, a glória vem dEle, e que rendemos nossas vidas a Ele. E agora nós vamos entender por que nós precisamos desse revestimento. Já ouvimos várias vezes sobre Efésios 6, sobre a armadura de Deus, a armadura espiritual. E em Efésios nós também aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém? Vira aí para o teu irmão e fala assim: a tua luta não é contra a carne e o sangue. E nós vamos aprender e lembrar mais um pouquinho sobre o porquê que nós precisamos nos revestir. O ser humano, ele precisa de um revestimento físico, da saúde, mas principalmente o espiritual. Nós precisamos desse revestimento. Porque se a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, obrigada, João, nós precisamos nos revestir para quê? Para quando entrarmos nessa luta, nós estamos revestidos, sabendo com quem nós vamos lutar e como nós vamos lutar. Amém? E lembre de uma coisa, quando a Bíblia fala em luta, ela não fala luta. Nossa, minha garganta está uma benção, peraí. Eu estou me recuperando ainda de uma gripe, eu sei lá o que foi que eu peguei, que quase que eu fico sem voz. Então tem hora que eu quero falar muito rápido e me engasgo aqui, mas nós vamos desenvolver aqui em nome de Jesus. Amém? E aí, quando a Bíblia fala sobre esse revestimento e sobre essa armadura, temos que lembrar que se lutamos espiritualmente, então o corpo ele tem que reagir diferente. Amém? É diferente as reações. As armas, elas são diferentes. E a igreja que se reveste. Igreja, ela se refere ao conjunto, reunião, que nós estamos aqui reunidos, congregação ou assembleia de cristãos. Segundo, pode designar de forma geral a Igreja Universal, composta por todos os cristãos e todos os tempos e lugares. Então, igreja é um lugar que os cristãos se reúnem para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, e ali nós nos revestimos da presença do Senhor, da armadura do Senhor e dessas armas espirituais. E a Bíblia fala, lá em 1 Pedro, se você puder abrir sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pedro 2, 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Nós, igreja do Senhor, nós, povo de Deus, fomos chamados para manifestar a maravilhosa graça de Deus. Isso é o que precisa estar em primeiro lugar nas nossas mentes. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender e viver é que nós estamos aqui na terra para manifestar a maravilhosa graça de Deus. Eu estou aqui na terra, você está aqui na terra, em primeiro lugar, para manifestar a glória de Deus. É por isso que lá em Mateus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque em primeiro lugar, nós estamos aqui para manifestar Deus.
Precisamos das coisas físicas, precisamos, né, das coisas sentimentais, estruturais, mas em primeiro lugar nós precisamos entender que estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Amém? Não esqueça disso. Quando você entrar no momento de oração, quando você estiver no momento de dificuldade, lembre-se o seguinte: eu estou aqui para manifestar a glória de Deus. E principalmente, eu não estou sozinho. Eu não estou vivendo sozinho, eu não estou lutando sozinho, eu não estou caminhando sozinho. O Senhor, Ele está comigo nessa batalha. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses, no livro que nós vamos ler daqui a pouco, depois de ter informado sobre a situação espiritual daquela igreja, através de Epáfras, um colossense fundador e dirigente desta igreja. Numa época em que outros membros tentavam combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com as doutrinas cristãs, induzindo a um relativismo religioso, visto que essas filosofias traziam em seu bojo uma visão humanista. Olha só a preocupação que Paulo tinha. Paulo, ele era um religioso mesmo, estudante. Ele sabia muitas coisas fisicamente e intelectualmente, mas quando ele teve o encontro com Cristo, e ao caminhar na vida cristã, ele percebeu o quê? Que precisava passar para o povo a preocupação de que eles precisavam ficar atentos aos outros ensinamentos que eles tentavam tirar a atenção do povo do Senhor. Então, quando Paulo ele escreve lá em Colossenses, a preocupação que ele tem pelo povo era para quê? Para que eles ficassem alertas a outros ensinamentos pagãos, a outras religiões que tentariam, lógico, em primeiro lugar, a gente sabe que é Satanás tentando tirar a nossa atenção do Senhor. Para quê? Para que o povo não caminhasse na vida cristã. Porque Paulo aqui ele está falando para crente. Ele está falando para a igreja do Senhor, que é o que nós estamos aqui reunidos nesta manhã, como igreja do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia agora em Colossenses 2. Nós vamos ler alguns versículos pulados, melhor dizer. Colossenses capítulo 2. E o versículo 7. Olha só o que Paulo, ele passa para a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 2 e o versículo 7. Diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Paulo, ele tinha essa preocupação de mostrar para o povo que em Cristo, como ele fala aqui, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tanto Cristo mostrou espiritualmente como fisicamente na terra que ele era o verdadeiro Cristo. E como ele deixou essa palavra de exortação para o povo, é o que o Senhor ele nos mostra e nos ensina nesta manhã. Essa palavra de edificação, de alerta, para que não sejamos, como ele fala aqui, no 8 ele fala assim, ó, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, quando Paulo ele tem essa preocupação, é porque ele percebeu, ao se encontrar com Cristo, a diferença de ter Cristo como fundamento espiritual e o fundamento físico ou estrutural ou de filosofia, a diferença que ele sentiu no impacto dele, no espírito dele. E é o que nós sentimos quando nós deixamos
Cristo, ele entrar em nós, ele impacta dentro de nós, ele transborda dentro de nós. É como ele fala aqui, ó, já que uma vez enraizados e edificados nele, firmados na fé. Se Paulo, ele fala para a igreja de Cristo ser firmado na fé, quer dizer o quê? Que quando aparecer dificuldade, lá para essa igreja, a igreja precisava estar firme. E aí, como você está? Estou firme. Ah, mas eu estou enfermo, ou estou em dificuldade, ou estou passando por essa situação, mas em Cristo eu estou firme. E sabe que uma pessoa, um ser que mais precisa ouvir isso da sua boca, não é Deus, é o diabo. Ele precisa ouvir, porque a Bíblia fala que nós precisamos confessar Cristo. Eu falo não confessar os problemas, mas toda vez que você confessa, eu estou firme em Cristo, eu estou firme na palavra, eu estou firme na igreja, eu estou firme nos fundamentos da Bíblia, Satanás, ele vai recuando. É por isso que Paulo, ele fala assim, quando você estiver em oração, quando você estiver lutando, lembra que lutar é estar em oração. As suas armas são espirituais. Você quer ser uma igreja revestida de poder? Ore na sua casa, tire um momento com o Senhor. Ore segundo a palavra do Senhor. Lembra o que Paulo falou? Nossas armas são espirituais. Então, quanto mais nós declaramos as coisas espirituais, mais Satanás ele recua. E aí a sua alma ela vai ficando curada, ela vai sendo libertada, ela vai sendo enraizada, como Paulo mesmo aqui falou. E o seu corpo ele começa a entender de que ele tem que ser sacrificado, crucificado, para quê? Para que Cristo ele seja o total na tua vida. O total. Porque a palavra de Deus ela começa dentro do nosso espírito. Aqui dentro. É por isso que Paulo falou assim, não são as minhas palavras que vai convencer vocês. Não são minhas palavras. Não são só eu subindo aqui ou o pastor ou a igreja falando. Mas Paulo falou assim, é o poder de Deus que vai impactar a sua vida. É por isso que nós temos certeza quando nós falamos a palavra do Senhor e algo acontece nas nossas vidas. Porque não são apenas palavras. É o poder de Deus quando nós estamos declarando Cristo nas nossas vidas. Amém? E aí Paulo ele continua falando assim, em Colossenses também, no versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aqui Paulo ele está falando de Cristo. Olha só como ele centraliza tudo em Cristo. O nosso motivo da nossa reunião desta manhã, o motivo da reunião das células, dos encontros, das reuniões, dos cultos, eles precisam ser tudo rodeados em falar em Cristo. E nesta manhã nós estamos falando um nome poderoso que é Cristo. E aqui Paulo fala assim, ó, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós temos a plenitude, a totalidade e a autoridade e o empenho de adorar a Deus. Amém? De se render a Deus. Mas, irmão, por que às vezes eu percebo que a minha carne, os meus desejos ainda ficam atiçados por coisas mundanas, por coisas terrestres? A Bíblia fala que nós estamos numa batalha. Como que o soldado ele se comporta numa batalha? Ele fica dormindo? Não. Ele fica atento. Ele estuda como o inimigo dele vai atacar ele. Ele estuda o lugar que ele vai atacar.
O soldado, ele estuda como ele reagir. Só que às vezes nós queremos entrar em oração, nós queremos buscar ao Senhor, só que nós não nos preparamos. Achamos que é somente adorar ao Senhor, é somente buscar ao Senhor, e aí a gente não vigia, nós não nos consagramos, nós não buscamos a vontade do Senhor, nós não lemos a Bíblia, mas nós queremos as bênçãos de Deus. Eu quero. Mas nós precisamos saber como que Deus ele vai se revelar para nós. Como que Deus ele vai nos preparar para essa batalha. A oração, ela é uma batalha. A nossa luta aqui na terra é uma oração. É uma oração. E na oração nós não podemos fazer ela de qualquer jeito. Vamos orar? Ai, Senhor, amém, Pai. Não. A oração é uma luta espiritual. É uma batalha espiritual. É por isso que muitas vezes quando nós vamos orar, a primeira desculpa, não precisa responder. A primeira desculpa que a gente dá é o quê? Não tem tempo. Ih, irmã, não tem tempo para orar, não. Aí vem, estou com sono, estou cansado, estou com fome, tem um monte de coisa para fazer. Irmã, sinto muito, mas orar. Ah, Deus conhece meu coração mesmo. Deus conhece, sabe o que eu preciso, então? Não. Não trate Deus como, Deus sabe de todas as coisas. Não faça isso. As coisas de Deus são preciosas. Lembra lá em 1 Pedro, Ele te escolheu para experimentar as coisas preciosas do Senhor. Ele te escolheu, Ele te tirou, Ele nos tirou lá do mundo, lá do sistema do mundo. Ele nos tirou das garras de Satanás para experimentar a maravilhosa graça dEle. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, aleluia. E aqui nós vamos ver duas situações para nós sermos uma igreja revestida e para que nós nos revestimos. Em primeiro lugar, como ser uma igreja revestida? Nós aprendemos aqui que ser revestido é quem foi preparado para o combate armado. Então nós compreendemos aqui que nós estamos numa luta, em uma oração. A nossa armadura, lá em Efésios, depois você lê. E com isso nós estamos armados em combate com essas armas espirituais. Como nós lemos em 1 Pedro, que nós somos essa geração santa, que o Senhor nos escolheu. O Senhor, Ele escolheu a cada um aqui. O Senhor, Ele também escolheu a sua família. O Senhor também escolheu aquele que você está orando. Amém? Para experimentar a maravilhosa graça dEle. E aí em Hebreus, se você puder também abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Para isso que nós somos revestidos nesse combate. E corramos com a perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando fisicamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Para isso que nós somos revestidos, para entrar nesse combate armados. Lembre, as suas armas são espirituais. É amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Suas armas são espirituais. E aqui, a segunda situação para que nós somos revestidos é para resistir o dia mau. Se eu perguntar para vocês quem quer bater de frente com o dia mau? Ninguém. Mas nós passamos por dias maus, e vários. Em Efésios 6 e 13, diz assim, Efésios capítulo 6 e o versículo 13.
Diz assim: portanto, eu vou ler aqui na minha tradução. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Continue lutando e orando. Amém? Fala assim: eu preciso continuar lutando e orando. Orando e lutando. Nós precisamos continuar. Deus, Ele nos reveste para que quando esse dia mau aparecer, nós estamos revestidos, estamos firmes. Mesmo que ao nosso redor, ou à nossa vista, o que nós estamos vendo não é nada daquilo que o Senhor prometeu. Mas aqui dentro, no nosso espírito, tem aquela certeza. O Senhor falou para eu ficar firme, então eu vou ficar firme. Nada vai me tirar na posição que é adorar ao Senhor. Nada vai me tirar da posição de buscar ao Senhor. Aleluia. O versículo 12, como nós vemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olha só. Por que nós precisamos entender com quem nós estamos lutando? E por que nós estamos lutando? No versículo 6 e 12 fala assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Já entendemos isso. Amém? Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia nos ensina de quê? E Paulo aqui ele nos exorta o quê? E nos alerta que sabendo que nossa luta é espiritual, então nós precisamos lutar orando, vigiando, ficando atento, lembrando que é nos lugares celestiais. Para nós terminarmos e orarmos, eu sempre tenho o costume de orar por aquelas pessoas que eu convido para o culto. E o Senhor, Ele fez, eu ouvi no testemunho esses dias, que me fortaleceu mais nisso ainda. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu não ia no culto hoje, mas algo me moveu, me chacoalhou para eu ir. E eu senti muito a presença de Deus nesse culto. E eu me rendi ao Senhor nesse culto. E aí, quando ela estava falando, eu estava comigo pensando: vale a pena nós orarmos por aquelas pessoas que nós convidamos. Porque a Bíblia fala aqui que as nossas armas, elas são espirituais. E às vezes a gente não vê um retorno dessa oração. E muitas vezes o nosso pensamento é o quê? É parar de orar. É ou não é? Ah, vou entregar na mão de Deus. Mas entregar na mão de Deus não é só falar: Senhor, faz aí, ó. Não, é continuar orando. É como Paulo falou aqui: continue lutando e firme. E firme. Porque se a gente entrega na mão de Deus, quando a gente vê Deus fazendo algo na vida dela, a gente vai lá e fala: puxa, será que eu orei pela pessoa? Ixi, eu nem sei. A gente não vai saber como reagir no momento que Deus agir na vida dela. Então, assim como o Senhor falou comigo, faça isso também. Continue orando por aquela pessoa que você está convidando para ouvir o Evangelho. Não desista. Entrega na mão do Senhor, mas continue orando por ela. Amém? Continue perseverando. Assim como Paulo falou, depois de tudo, depois de você ter experimentado a Cristo, depois de você ter se rendido a Cristo, permaneça firme. Pegue hoje de manhã, se revista dessa armadura, né? A sua mente, o seu coração, os seus pés preparados para o Evangelho, a sua mão, leve a espada do Senhor, leve a palavra do Senhor, fale, confesse a palavra do Senhor, independente de quem chega na sua frente e fala assim: puxa, mas essa situação que eu estou passando está difícil.
Está impossível. Lembre de um versículo, recita um versículo para a pessoa. Fala, olha, a Bíblia fala que em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos curados, nós somos tratados. E mesmo que essa pessoa olhe para você e fale assim, você não está entendendo o que eu estou passando. Eu já ouvi muito isso. Você não está entendendo a situação que eu estou passando. Eu falei assim para a pessoa, realmente eu não estou conseguindo entender. Mas Deus, Ele está te vendo. Ele está te vendo. E a vontade dEle e a manifestação dEle na sua vida é de cura e libertação. Então não desista. Não pare, confesse. Irmã, está difícil. Está difícil orar. Está difícil me revestir dessa armadura. Mas são armaduras espirituais. Essa armadura, melhor dizer, ela é espiritual. A gente se reveste pela fé. Senhor, a tua palavra, ela precisa entrar no meu coração. Eu preciso revestir a minha mente. O que diz na tua palavra sobre proteger a minha mente? O que diz na tua palavra sobre guardar o meu coração? O que diz na tua palavra sobre caminhar no teu evangelho? E aí você começa a entender a palavra de Deus e você começa a se revestir. E você pega a armadura de Deus para quando você for lá para a batalha, ó, Satanás, você está vendo Satanás lá longe vindo e você está lá lutando, está lá orando, está buscando ao Senhor. Ele está lá soltando as setas dele, as flechas dele de amargura, de rancor, de ódio, de coisas do mundo, de sistemas do mundo, de ideologias do mundo, de sistemas que às vezes a gente nem percebe que é tão mal, mas é mal, mas você está lá resistente. Não, eu estou numa batalha. Ei, sai daqui, eu estou numa batalha, eu estou orando, meu coração está protegido. Talvez você até ouviu algo, mas lá o teu coração está assim, não, meu coração está protegido. E você está lá orando, porque orar é batalhar, é batalhar. A gente fala em ajoelhar e se render e fechar os olhos, mas é o ato físico. Mas a oração, ela está lá, ó, batalhando, batalhando, batalhando. Você pode ficar de pé? Você pode fazer essa oração ao Senhor e falar, Senhor, que a tua armadura, ela seja total na minha vida. Que a tua armadura, que a tua proteção na minha mente, no meu coração, na minha vida, ela seja por completo. Faça essa oração ao Senhor. Talvez nós não sabemos o que você está passando lá na sua casa. Não sabemos o que você está passando com a sua família. Não sabemos a situação financeira que você está passando, emocional, sentimental. Mas o Senhor, Ele está te vendo nesta manhã. E é essa palavra que o Senhor, Ele trouxe aos nossos corações. Permaneça firme, resistente aos ataques de Satanás. Nessa guerra, saiba que você não está sozinho. O Senhor, Ele está com você. O Senhor, Ele está te fortalecendo. O Senhor, Ele está te curando. Pai, nós oramos, Senhor, pela tua igreja nesta manhã. Nós oramos, Senhor, pelas nossas famílias. Nós oramos, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas mentes. Pai, que a tua palavra ela seja uma proteção nas nossas mentes. Ah, Senhor, que a tua palavra ela seja uma proteção nos nossos corações. Ela seja, Senhor, a preparação do evangelho, Pai. Em nome de Jesus, lá em casa, Senhor, no serviço, na rua. Pai amado e querido, que possamos sempre lembrar que nós estamos revestidos com o poder do alto para entrar nessa luta, para entrar nessa batalha, sabendo que é o Senhor que nos deu esse revestimento, sabendo que é o Senhor que nos revestiu nesta manhã, Pai. Ah, Senhor, e no momento que chegar o dia mau, possamos entender, lutar, Pai amado, e nos posicionarmos e sabermos que o Senhor, Ele está conosco. Ele não nos deixou e nem vai nos deixar, pois Ele nos prometeu isso. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.